Muito bem, aqui na Web TV Undime Bahia, estamos em Camaçari. Bate-papo agora com o professor Natanael, historiador, palestrante, pesquisador, para falar um pouquinho sobre esse processo de africanidade. Afinal de contas, a escola precisa desconstruir para reconstruir. Realmente não é algo muito fácil, mas eu, acompanhando inclusive as redes sociais dele, ele tem indicado de que já estamos dando passos, graças a Deus, positivos. Não são passos largos ainda, mas são passos positivos. Pois bem, essa história dos passos positivos é que nos leva na direção certa, porque falar de negro, falar da diversidade é algo muito difícil, muito delicado, porque normalmente as pessoas não conseguem entender o objetivo nosso, que é um objetivo maior, que não está ligado ao Natanael, está ligado ao chão de escola, ao aluno. E nós precisamos de trazer esse tipo de informação para o professor que vai reproduzir para o aluno. Quando a gente fala do negro, importante para nós é quebra de paradigmas, falar do seu biotipo, porquê do seu cabelo, porquê da formação nasal, porquê da sua boca, porquê da sua pele, tudo tem um porquê. Assim como falamos dos povos indígenas, tem um porquê também, e nós não estudamos isso direito. Então, é um modo delicado para falar dos povos indígenas e dos povos africanos. Pois bem, a Lei 10.639, ela obriga você a falar do negro. A 11.645 já obriga a falar do negro e dos povos indígenas e dos ciganos. Olha que detalhe. E aí você não tem um material didático. Aí você quer falar de uma educação antirracista. Então, eu proponho falar da educação antirracista, mas eu trago material, eu trago conteúdo sobre os povos indígenas, os povos africanos, os povos ciganos. Então, eu consigo contemplar a lei. Aí nós temos hoje o Tribunal de Contas, que começa a olhar para o município e perguntar o que você está fazendo sobre a história do negro. Aí nós temos também uma outra preocupação, que é o Ministério Público. E aí eu tenho a preocupação maior, ser acolhido por uma entidade como a Undime, que nos acolhe e possibilita essa nossa fala para o seu associado, para o município que realmente precisa de saber um pouco mais sobre a história dos povos negros e dos povos indígenas. E aí nós temos uma outra coisa também, que é muito importante. A nossa empresa, a Griot Educacional, ela não quer simplesmente trazer o material pronto. Nós queremos construir com você. Nós temos uma espinha dorsal pronta. Mas peraí, e aquele quilombo que tem na região do seu município? Por que não trazê-lo também, mas colocar numa linguagem didática, onde o seu aluno vai olhar aquele quilombo com outro olhar, sabendo da contribuição do povo daquele quilombo para a sua região. Então, a nossa proposta é uma proposta somatória. O IBGE aponta que 56% da população brasileira é afro-brasileira e nós não sabemos nada sobre nós. A oportunidade que você tem, que está me ouvindo, é nos contatar e saber um pouco mais a respeito da história da sua região, a história do negro, a história dos povos indígenas. É isso que a gente propõe. Griot Educacional, sempre perto de você. Professor, a importância que tem de mudar algumas terminologias ou rever algumas terminologias. Revolta dos malês, não mais. Escravos, não mais. Escravizados. Sim. Veja bem, um dos movimentos mais importantes histórico do Brasil está escrito assim: Revolta dos Malês. Se
se aproprie dessa palavra revolta para você entender o que ela significa. Agora veja bem, insurreição do povo malê. Insurreição é um povo que pensou, é um povo que organizou, que fez até uma estratégia de campo de batalha, como Napoleão fez, como outros homens de grandes guerras no mundo fizeram. E eles não foram diferentes. Então não é revolta, é insurreição, é algo planejado. Ponto. Uma outra coisa também que eu acho importante é quem eu sou. Eu sou Natanael dos Santos. Então, digamos que eu vivi no século XVII, e no século XVII, quando eu chego aqui no Brasil, eu chego pronto para trabalhar com a mineração. Mas como que você, no século XVII, veio para cá para trabalhar com mineração? Primeiro, eu vim não como escravo, eu vim como escravizado, porque eu sou de um reino maravilhoso do continente africano. Eu sou de Mali. E lá em Mali, no século XVII, eles já trabalhavam com ouro. No século VI também, no século V também. Então, quando eu venho para o Brasil, eu não venho como escravo, eu venho como escravizado, porque eu já conheço a técnica do ouro. Então, as minas de ouro aqui no Brasil, essa produção desse minério fantástico, ouro, com minas com 5, 6 quilômetros de distância, sem uma escora, feito no veio da terra, no buraco tatu. Isso não é para escravo, é para escravizado, que já conhecia o trabalho, o ofício do ouro. É isso. Como combater a criminalidade no que se refere ao preconceito? O professor traz a informação, ou pelo menos na tua fala constante, de que é necessário ter informação, conhecimento. É assim que se combate o processo de preconceito no Brasil? Não tenho dúvida. Porque imagine eu e você no 4º ano primário. Vem um professor nosso e fala assim, você é branco e eu negro. Ele fala assim na classe, põe eu e você de exemplo. Fala, olha, o Natanael é um aluno que tem a formação nasal baixa. Essa formação que o Natanael tem possibilita ele transformar o ar numa temperatura ambiente do corpo em frações de segundos. Isto dá a ele uma vantagem, uma respiração muito mais perfeita do que a sua. Não que a sua não seja perfeita, que a sua respiração não é boa, mas essa formação nasal baixa dá uma explosão muscular mais forte para ele. Por isso que todos os velocistas que nós conhecemos de grande distância ou de grande velocidade são negros. Por quê? Formação nasal baixa, explosão muscular fantástica. Você que tem o nariz afilado, fininho, na água você é um peixe, não tem para ninguém. Por quê? Porque a sua explosão, com a sua formação nasal, ela gira. O do Natanael, reta. O seu é uma espiral, gira. E isto te dá uma diferença na água, um outro tipo de explosão. Natanael em terra, você em água. Se a gente tivesse aprendido isso, com as diferenças devidas e os valores devidos, eu olhar para você e falar, nossa, você é maravilhoso nadando. E aí você olhar para mim, pô, Natanael, você é maravilhoso correndo. Isso é informação. Se essa informação acontecesse, não teria tantos motivos pejorativos de fala entre as crianças que leva para o adulto. Compreendeu? Para finalizar o bate-papo com o professor Natanael, historiador, pesquisador, palestrante, já está presente em diversas undimes aqui no Brasil. Deixa o teu contato mais uma vez e mais uma vez dizer que a Undime Bahia te abraça e é uma satisfação muito grande poder compartilhar contigo um pouquinho dessas histórias importantes em que precisam ser reverberadas não só na sala de aula, mas em outros cenários também. O meu Insta, professor Natanael. Entra lá, fale comigo e eu falo com você.
respondo todo mundo que me pergunta. Insta, professor Natanael, estou com você. Muito bem, nós seguimos juntos como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.